No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Guerra Fria, período de disputa político-militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, no final da década de 40 até 1991. Recebeu este nome porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito bélico. Vamos lá? A Guerra Fria teve início após a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente americano Harry Truman fez um discurso no Congresso e afirmou que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Suas palavras se referiam à União Soviética e aos países do leste europeu que foram ocupados por ela após o conflito. Isto dividiu o mundo entre dois modelos políticos, capitalista e socialista. Neste mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou um plano de ajuda para a reconstrução dos países da Europa Ocidental que lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra. O objetivo também era conter os partidos socialistas na Europa Ocidental e acabou sendo conhecido como Plano Marshall. Como resposta, a União Soviética criou o Comecon, Conselho para a Assistência Econômica Mútua, uma espécie de Plano Marshall para os países socialistas, e o Cominform, Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, organismo encarregado de unir os partidos socialistas europeus. Igualmente, o Cominform devia afastar a influência norte-americana destes países. Esta divisão entre dois modelos políticos e econômicos será chamada de bipolar e dominará o mundo durante 4 décadas. A Guerra Fria provocou a formação de duas alianças político-militares: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, o Pacto de Varsóvia. Os dois acordos tinham em comum o compromisso de proteção mútua entre seus membros. Assim, se um deles fosse agredido, os demais deveriam defendê-lo. A OTAN era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde, juntaram-se Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia, opondo a Europa Ocidental à União Soviética. Em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. No ano de sua fundação, faziam parte União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente durante a Guerra Fria. Porém, em vários pontos do globo, ambos os países intervieram política e militarmente em outras nações, a fim de conquistar aliados. A Guerra da Coreia remonta à Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana foi invadida por soviéticos e chineses, que se instalaram no norte, e americanos, que ocuparam o sul. O limite entre ambos os adversários era o paralelo 38. Após o fim da Segunda Guerra, os soviéticos alegaram que os americanos haviam ultrapassado a marca divisória e invadiram o sul. Diante desta agressão, a ONU autorizou o emprego de uma força internacional que seria capitaneada pelos Estados Unidos. Este conflito foi utilizado por ambas as potências mundiais para mostrar seu poder e as vantagens dos seus respectivos sistemas políticos. Em teoria, a Guerra da Coreia é um enfrentamento inacabado, pois os rivais só firmaram um armistício e não um tratado de paz. A Guerra do Vietnã também nasce com o fim da Segunda Guerra Mundial. O Vietnã era ocupado pela França, mas o Japão se aproveitou da debilidade da metrópole europeia para se apoderar do Vietnã. Com o fim do conflito europeu, os vietnamitas se levantam contra a França e, em 1950, proclamam a República do Vietnã do Norte, com um regime socialista, apoiado pela União Soviética. O sul do Vietnã permaneceria capitalista. Em 1954, um plebiscito é realizado para unificar o país e, diante da possibilidade do socialismo ganhar, os Estados Unidos intervêm, apoiando o Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã durou 20 anos e terminou com a derrota dos Estados Unidos. Já o Vietnã foi reunificado sob o regime socialista.
Após o final da Segunda Guerra, a Alemanha foi ocupada pelas potências vencedoras e transformada em dois países, a República Federal Alemã, capitalista, e a República Democrática Alemã, socialista. O mesmo ocorreu em Berlim, antiga capital da Alemanha. A cidade foi dividida em dois setores, Berlim Ocidental, onde estavam os aliados, e Berlim Oriental, ocupada pela União Soviética. Diante das constantes fugas de profissionais qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental, este governo decidiu construir um muro em 1961. Esta barreira cortou edifícios e separou famílias, tornando-se um símbolo da Guerra Fria. A crise dos mísseis teve origem quando os soviéticos decidiram instalar bases e lançamentos de mísseis em Cuba. Se isto se concretizasse, seria uma ameaça constante para os Estados Unidos. A reação americana foi imediata, através de um bloqueio naval sobre Cuba, o único país da América que havia adotado o regime socialista. O mundo conteve a respiração, pois nesse momento, as chances de uma terceira guerra mundial eram reais. As negociações foram tensas, mas os soviéticos desistiram de colocar os mísseis em Cuba. Em troca, os Estados Unidos fez o mesmo nas suas bases na Turquia, 6 meses depois. Outra característica da Guerra Fria foi a corrida espacial, iniciada no fim da década de 50. Muito dinheiro, tempo e estudo foram investidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos para saber quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com os satélites Sputnik, mas os americanos os alcançaram e fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar em 1969. A corrida espacial não incluía somente o objetivo de levar pessoas ao espaço. Também fazia parte do projeto desenvolver armas de longo alcance, como mísseis intercontinentais e escudos espaciais. Dois acontecimentos importantes assinalam o fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e o fim da União Soviética, em 1991. A queda do Muro de Berlim foi o marco visível do fim dos regimes socialistas no leste europeu. Após sua derrubada, os regimes socialistas europeus foram caindo um a um, e em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. Igualmente, a desintegração da União Soviética inaugurou um novo período na história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em todos os países do globo. Os Estados Unidos foram os vencedores deste peculiar conflito, pois sua situação econômica era superior à russa. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar em apenas uma ideologia, a capitalista. Nesta fase, o capitalismo assumiu o nome de neoliberalismo, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Já com o fim da União Soviética, surgiram 15 novos países. Na Europa, observamos a separação da Tchecoslováquia em República Tcheca e República Eslovaca, e o início da Guerra da Iugoslávia, em 1991. As instituições lideradas pela União Soviética desapareceram. O Pacto de Varsóvia acabou em 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. A própria OTAN perdeu o significado que lhe deu origem e agora é uma aliança militar utilizada para o combate ao terrorismo. Alguns resquícios da Guerra Fria no mundo atual são a separação da Coreia do Norte e do Sul, a existência de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha e a tensão nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Vamos fazer um resumo sobre o que acabamos de aprender? A Guerra Fria foi um período de disputa político-militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Teve início quando o presidente americano Harry Truman afirmou que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Para conseguir apoio, os Estados Unidos lançaram um plano de ajuda para a reconstrução dos países da Europa Ocidental, o Plano Marshall. Como resposta, a União Soviética criou o Comecon,
e o Cominform. Esta divisão entre dois modelos políticos e econômicos será chamada de bipolar e dominará o mundo durante 4 décadas. A Guerra Fria provocou a formação de 2 alianças político-militares, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Pacto de Varsóvia. Os 2 acordos tinham em comum o compromisso de proteção mútua entre seus membros. Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente durante a Guerra Fria, mas intervieram política e militarmente em outras nações a fim de conquistar aliados. Alguns conflitos da Guerra Fria foram a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a construção do Muro de Berlim, a crise dos mísseis em Cuba e a corrida espacial. 2 acontecimentos importantes assinalam o fim da Guerra Fria: a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991. Após a queda do muro, os regimes socialistas europeus foram caindo um a um, e em outubro de 1990, as 2 Alemanhas foram finalmente unificadas. E, igualmente, a desintegração da União Soviética. O capitalismo foi implantado em todos os países do globo. Com o fim da União Soviética, surgiram 15 novos países. O Pacto de Varsóvia acabou em 1991 e a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem. Até hoje, a separação da Coreia do Norte e do Sul, a existência de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha e a tensão nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos são heranças da Guerra Fria. Este foi mais um vídeo do Toda Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima!